Oi, investidores! Estamos aqui novamente nessa quarta-feira, 1º de março, para falar aqui com o Fernando Ferrer sobre os resultados da Gerdau, hein, Fernando? Obrigada aí mais uma vez por falar com a gente. Bom, vou puxar aqui os números aqui do balanço da Gerdau, né? Em suma, os números não foram muito bons, né, Fernando? A gente teve aqui um lucro líquido ajustado no quarto trimestre de 2022 de 1,3 bilhão, né? Uma queda aí que representa 62% em relação a 2021. E também, se a gente comparar aí com o terceiro trimestre, também tem uma queda. E os números, a maioria dos números, vamos dizer assim, realmente tiveram um ponto, vamos dizer, foram negativos em relação, né, em comparação a 2022 e ao próprio ano ali. O que explica esse resultado? O que você pode falar para a gente? Para falar de Gerdau, vale até contar um pouco da história mais recente, né? Porque olhando os números, né, e essa comparação com 2021 ou até com os trimestres anteriores de 2022, como você comentou, a gente vê queda e acha que a empresa está indo mal, né? Mas na verdade, 2021 foi o melhor ano da história da companhia. 2020 havia sido já o melhor ano, depois de 2021 e 2022 está ali no top 3. Então, assim, foi um excelente ano ainda, né? Mas obviamente que quando você já está no topo, qualquer quedinha você começa a ver uma redução, mas não implica necessariamente que a empresa está indo mal. É só que houve uma desaceleração até, vamos dizer, saudável, vai. Então, como você comentou, né, o resultado até acho que decepcionou um pouco os analistas. Todas essas linhas a gente vê queda nessas comparações, mas ainda foi um bom resultado para o quarto trimestre, impactado por Copa, eleição, e também foi um excelente 2022. Bom, Fernando, você falou aí realmente que, comparado aí, né? Porque a empresa está indo muito bem, enfim, então qualquer coisinha, né? Qualquer número a menos aí realmente dá uma impactada aí. Mas o que você pode sinalizar aí de pontos positivos desse balanço? Eu acho que tem alguns pontos importantes, né? Ela já vem fazendo um trabalho muito bem feito de deixar a operação mais enxuta, né? Isso implicou em redução do endividamento, e isso, com a geração de caixa e com o bom desempenho desses últimos 3 anos, o endividamento caiu bastante. Então, ela está praticamente com caixa líquido. Isso é muito legal, muito importante. Um outro esforço aí nessa mesma linha de simplificação da estrutura foi a redução das despesas. Então, quando a gente olha as despesas com relação à receita líquida, já caiu bastante e segue também num patamar bem saudável, o que é bastante interessante. E aí, todas essas estratégias com o preço do aço atrativo, né, atrativo eu digo para a companhia, né, preço do aço mais alto, faz com que ela gere muito caixa e aí, com isso, distribua dividendos, né? Então, eu sei que os investidores gostam bastante desse tema e Gerdau tem sido a queridinha aí nos últimos 3 anos de dividendos, e esse ano, 2022, não foi diferente, e 2023, ao que tudo indica, também não será diferente. Vai ser uma boa distribuidora de dividendos, justamente por essa conjuntura que ela está, né, ela tá ali no meio, né? Perfeito. E aí, realmente, eu acho que tem um contraponto bem interessante, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente está falando de números mais negativos em comparação a 2021 e próprio ali 2022, ao mesmo tempo, a gente traz pontos muito positivos, né? Você trouxe aí pontos muito positivos. E aí, focando aí nos dividendos, né? Eles vão dar aí a Gerdau 20 centavos por ação, e a metalúrgica Gerdau 10 centavos por ação, né? E aí eu queria trazer, por exemplo, a sua percepção, né, de que a empresa realmente está indo muito bem e está trazendo aí dividendos, né? Tem também a bonificação. Como é que funciona isso aí? Tá valendo a pena entrar, né? Porque assim, a gente vê os números negativos, mas são muitos pontos positivos pelo que você está falando, né? Então eu queria trazer esse contraponto aí de, por exemplo, você olha negativo, a primeira impressão é que fala, tá indo mal, não vou comprar, vamos dizer assim, né? Mas ao Hum. mesmo tempo são resultados muito bons, a empresa está trazendo muitos resultados positivos e está entregando dividendos. O que você Uhum. pode comentar aí para a gente? Assim, o mercado costuma olhar sempre para frente, né? Então, assim, qual a expectativa do mercado em relação à empresa para 2023 e para frente? Como a gente está numa conjuntura macro
complicada no Brasil e nos Estados Unidos, que são majoritariamente as regiões onde ela atua, existe um certo ceticismo do mercado se ela vai conseguir entregar bons resultados ainda ou se a gente vai ver uma queda importante de EBITDA. Por exemplo, o mercado estava estimando uma queda de 30% de EBITDA para 2023. Só que eu acabei de sair da teleconferência deles e, na verdade, assim, a perspectiva que eles estão passando é de um otimismo ainda bem alto. Então, eles falam que o nível de utilização das fábricas deles está em 90% das fábricas americanas. Ou seja, está full capacity ali. No Brasil, eles esperam uma estabilidade em relação ao que foi 2022, que foi um bom ano também. Então, acho que existe uma dificuldade do mercado de entender um pouco como é que está esse cenário, né, para poder projetar como é que vai ser o resultado e aí, por outro lado, como vão ser os dividendos. Mas, assim, o que é importante a gente pensar? A empresa está desalavancada, né, e no estatuto dela, ela distribui 30% do lucro em dividendos. Então, ela já distribui mais do que as outras empresas. Além disso, ela pode distribuir extra ou então bonificação, né? Fazer recompra, que ela tem programas de recompra aberto. Então, tem várias formas da empresa de gerar valor para o acionista ao longo do ano, né? Obviamente, dependendo de como é que está o mercado de aço. Eu acho que um ponto de atenção é com relação ao CAPEX, né? Então, os investimentos que a companhia vai fazer ao longo do ano. Agora, em 2022, né, no ano passado, eles fizeram ao redor de 3,5 bi. Para esse ano, eles falaram um pouco mais de 5 bi. Né? Então, é uma alta expressiva. E, obviamente, se você tem seu caixa aqui, você tem que escolher para onde você vai alocar ele. Ou você distribui ou você investe. Você não, é difícil você conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o mercado fica um pouco de olho nisso, né, para tentar estimar assim, quanto que você vai receber de dividendo. Na minha opinião, dado o valuation atual, né, que acho que está super barato, e mesmo sabendo desses riscos de desaceleração, né, que a gente já vem debatendo há um tempo, eu acho que vale a pena ter Gerdau no portfólio justamente por essa é, capacidade, né? Como ela está bem enxuta, qualquer lucro, qualquer geração de caixa a mais, ela pode distribuir em dividendos. Tá? Então, eu acho que pensando nesse tipo de estratégia, faz bastante sentido para o investidor ter ela em carteira. E aí, só para a gente terminar aqui, você comentou aí de realmente de estar aí com a capacidade, vamos dizer aí, completa. E aí, você falando aí, realmente, se tem um caixa aí, ou você distribui em dividendos ou investe, né? E aí, pensando na perspectiva aí para este ano. E a minha pergunta é, se a empresa já está com a capacidade total, ela precisará investir. Não, eu queria entender aí esse ponto. Será que aí os dividendos não seriam um pouco prejudicados? Porque a empresa, se ela está com a capacidade total, né, ela vai precisar se reinvestir para, enfim, produzir mais, enfim, e crescer ainda mais. É isso mesmo? Pode ter um prejuízo nos dividendos ou não? Isso, é exatamente isso. Eu acho que, diferentemente de 2020, que a empresa investiu pouco porque tinha receio do que ia acontecer no mundo e distribuiu muito dividendos, esse ano vai ser um ano de menos dividendos e mais investimento. Isso é ruim? Não necessariamente. No curto prazo, o investidor vai receber menos dividendos, mas no longo prazo você vai ter uma empresa mais avançada, com mais tecnologia, com uma operação mais moderna, né, atingindo novas avenidas de crescimento. Né? Então, por exemplo, nos últimos meses aí, ela anunciou alguns investimentos muito estratégicos. Então, por exemplo, na parte de aluguel de veículo pesado, uma parceria com a Randon. Ela também fez uma parceria com uma empresa de energia para a construção de uma usina geradora de energia solar, que vai abastecer as próprias fábricas dela e reduz o custo de energia, que é muito relevante para a operação. Né? Então, assim, se você confiar na gestão da companhia como bons alocadores de capital, que de fato aconteceu nesses últimos, vou dizer, 7 anos, não é necessariamente ruim você ver um CAPEX alto. Né? Porque, assim, eu acredito que eles vão alocar bem esse dinheiro e no futuro eu vou colher frutos melhores. Agora, para o investidor ali de mais curto prazo, que quer pegar aquele dividendo e abocanhar rápido,
não é a melhor notícia, né? Porque, de fato, o dividendo acaba sendo um pouco comprimido.